noite, sejam bem-vindos. Isso, ó, essa reunião está sendo gravada. Então, assim, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos ter aquela aula muito bacana, que é sobre atividade física recreativa, no nosso projeto, mas hoje é a atividade cognitiva. É importante a gente exercitar o cérebro. A professora já começou a cutucar vocês antes de começar a aula. A Linete deixou registrado aqui meus parabéns, decifrou, gravou, mandou para a gente. E todos que fizeram também os meus parabéns. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão dizer aí para mim se vocês estão vendo o mesmo que eu. Está aparecendo? Então, eu vou iniciar a aula falando sobre o cérebro. Você vai escutar muitos profissionais falando que o cérebro, ele é como se fosse um músculo. Se você não exercitar, é isso que a gente tem falado no projeto de atividade física e recreativa desde o começo. Desde a primeira aula, a professora tem falado sobre a importância de exercitar o músculo. Só que hoje, eu vou continuar dando ênfase, só que é o nosso cérebro. E a gente sabe que o nosso cérebro não é um músculo. Mas se ele fosse, saiba de uma coisa. Se nós não exercitarmos ele, atrofia. Mas, para que o nosso cérebro não atrofie, eu vou aí fazer um pequeno lembrete. Agora que a gente já refletiu sobre isso, a gente vai falar a aula inteira, tá? Eu vou exigir bastante do exercício cerebral seu hoje. Vamos relembrar? A aula passada, falamos um pouquinho de exercícios para quê? Fundamentos de treinamento de resistência, ou seja, o que é uma atividade aeróbica? Principalmente é aquela atividade que a gente não pode esquecer, que o cliente não pode realizar se ele não passar por uma avaliação médica. Porque começou a fazer uma atividade aeróbica, é o tal da andar de bicicleta, fazer aquela caminhada um pouquinho mais rápida. Falamos exemplos das atividades aeróbicas, né? Desde dançar, andar de bicicleta, caminhada, patinação, natação, jardinagem, ou seja, são exercícios que mexem com a parte cardiovascular, ou seja, com a nossa parte cardiorrespiratória. Ele interfere tanto na parte do batimento, nossos batimentos cardíacos, quanto na nossa parte respiratória. Lembrando bem, regras de segurança. Sempre o cliente tem que estar com uma roupa confortável. O cuidador não pode esquecer que se ele for realizar uma atividade aeróbica, tem que aumentar a ingesta de água. Lembrando bem, é importante tanto para idosos quanto para criança. O que faz a diferença ali, né, é que a criança, ele já acorda às vezes da cama pulando, ele não tem aquela extrema necessidade como o idoso, como nós adultos, de fazermos o alongamento. Vai realizar uma atividade, realiza o alongamento. Depois, quando termina essa atividade, realiza depois o alongamento também. Ok? Tanto para início quanto para o término. Então, a nossa missão ali, né, é acompanhar esse cliente, porque tanto o exercício aeróbico, quanto anaeróbico, quanto de força. Interfere, o Altair está ali sorrindo, sabe por quê? Porque ele lembrou que a professora falou que ele vai ajudar agora, com esse sorrisão falando lá, Altair, o que você lembra? É importante, traz benefício para a criança realizar um exercício de força? Sim, né? Sim. Compartilha conosco, o que você lembra? O que interfere ali na criança a partir do momento que você realiza um exercício de força com ele? Olha lá, o Altair está relembrando ali com o auxílio da apostila, é isso aí. Se você não lembra, sempre mantenha tudo por escrito, é interessante nós ouvirmos, escrevermos e anotarmos ali as dúvidas, né? Por que é importante? Porque na criança tem ali, né, respeito ao desenvolvimento do corporal. Ele interfere até no desenvolvimento ósseo, não é verdade, Altair? É verdade. O que mais? O que você lembra? Ajuda lá. A professora pegou... não lembro. Não estou lembrando muito, não, professora. Não, vai para 71. Para quem tiver com a sua apostila aí, a professora deixou bem claro, realize uma leitura, porque a partir do momento que não se realiza um treinamento de força com uma criança, vai interferir principalmente na capacidade funcional dele, capacidade de desenvolvimento. Lembra que a professora deu um exemplo? Quando a criança fica colocando muita mochila com muito livro dentro,
anda tortinho, tem que tomar muito cuidado, porque isso interfere no desenvolvimento corporal. Provoca alterações estruturais, né, professor? Ó, isso mesmo, ô, Taíra, agora fiquei com orgulho, viu? É isso aí, é a forma, é a parte estrutural da criança. Enquanto o idoso, se não for exercitado, ele perde até a força de segurar um copinho para poder beber água. É muito importante. Hoje, a gente vai dar continuidade falando o quanto é importante, fizemos ali, né, a atividade prática da elevação de membros superiores, como é que é importante. Quando nós voltarmos para o presencial, cada um, a Linete, a Kelly, Francisca, todos vocês irão fazer na prática, tá? Cada um vai fazer um tipo de exercício. Hoje nós vamos falar sobre atividade cognitiva e social. Então, se você está anotando aí, se você está prestando atenção, liga aquele botãozinho de alerta, porque vai começar aquela pergunta assim: por que nós devemos exercitar? Ou seja, por que exercitar o cérebro? Principalmente porque na medida que nós vamos envelhecendo, eu não comparei o cérebro ao músculo, então nós temos que realizar com o nosso cérebro algo chamado neuróbica. Neuróbica, professora? Isso. Neuróbica é chamada os exercícios para a mente. Na aula passada nós falamos da aeróbica, lembra? A aeróbica mexe com a parte respiratória, com a parte cardiovascular. A neuróbica são exercícios que eles são para a mente, ou seja, é para estimular a produção de hormônios. São neurotransmissores que acontecem aqui, ó, desde a dopamina, a adrenalina, a serotonina. Todos esses hormônios, eles são neurotransmissores, que eles são responsáveis a conexão. Pense assim no nosso cérebro, como se fosse um pisca-pisca de Natal. Todos um interligado com o outro. Quer ver um exemplo? A Francisca vai lá e ganha uma caixa de bombom. Ela fala: ai, professora, eu amo bombom. Então, ao ela comer, vai uma mensagem lá para o cérebro e vai liberar o quê? Serotonina, que é aquela sensação de satisfação, aquela sensação de prazer. Quando alguém te elogia no trabalho, tanto quando você vê algo bom, quando você escuta, ou quando você se alimenta, ou quando você faz exercícios, esses neurotransmissores, eles são liberados aqui no nosso cérebro. Então, para tirarmos a nossa cabeça ali da nossa zona de conforto, nós temos que aprender a fazer algumas atividades que elas são simples, mas de forma diferente. Olha eu trazendo complicação para a vida de vocês. Prestem atenção, assim, nessa imagem que a professora vai compartilhar aí, ó, por favor. Então, cada região do nosso cérebro, ela é responsável por uma produção específica. Olha aí. Então, existe o lobo temporal, o lobo frontal, parietal e o cerebelo. Ou seja, algumas dessas regiões, na medida que a gente envelhece, ela também vai envelhecendo se você não ativar. Você está aí prestando muita atenção na aula e eu vou arrumar uma forma de ativar a parte do seu cérebro e a sua parte motora. E eu vou estar olhando aí quem vai estar fazendo, porque vai fazer e vai mostrar para mim, quem conseguir, tá? Você vai pegar aí um papel, ou na sua própria apostila, e agora você vai escrever com a mão esquerda o seu nome completo. Vamos lá, 1 minutinho. Pode ser na apostila, pode ser no caderno, pode ser no papel. O que você tiver aí, você vai escrever. A gente já fez anteriormente. Se você for destro, né, você vai sempre fazer ali com a mão ao contrário. Não vale ser a mão do dia a dia. Você vai fazer o quê? Você vai assinar. Assinar o que é o seu nome, com a mão ao contrário. Nesse momento, você vai ver que vai exigir de você uma atenção especial do teu cérebro. E a partir de hoje, durante o dia, você vai fazer isso. Mas você vai fazer em que momento? Quando você for se alimentar. Você vai parar ali para almoçar ou para jantar. Você vai tentar se alimentar com a mão ao contrário do que você usa o tempo inteiro. Esse é um exercício
que os neurologistas também recomendam para ativar o quê? A parte contrária do que normalmente você usaria. Ok? Guardaram bem essas informações? Altair, tá aí, Altair, compartilha conosco, terminou? Mostra aí para nós, assim, aqui no vídeo, assim, para a gente ver que você assinou bonitinho aí, vamos ver como é que saiu. Vê aí. É isso Dá aí? pra ver? Ó, dá para ver. Teve dificuldade? Ah, bastante, bastante. Deu, né? Deu para fazer aí, Francisca? Deu um pouquinho mais de trabalho ali do cérebro? Tá fazendo aí, Linete? É isso aí. Quem conseguir fazer, faça e compartilha. A Silvia tá ali, ó, toda nítida, mostrando para nós que ela conseguiu. Põe mais pertinho da câmera, Silvia. Isso. Olha lá. É isso daí. Vocês viram assim, né, Kelly? Kelly tá ali, tipo, ai, olha a professora, Rosângela também. Tá compartilhando, muito bem. É isso aí, Rô, é isso aí, Kelly. Então, olha só. Essa atividade que você fez aí, você vai tentar pegar por hábito. Estimular sempre. Ou na hora da escrita, ou na hora que você estiver cozinhando. Cuidado de se queimar, tá? Na hora que estiver se alimentando ali, tentar com a mão ao contrário. Por quê? Se você estiver anotando aí, é papel do cuidador estimular o raciocínio do cliente. Estimular todas aquelas regiões que eu compartilhei agora com vocês aqui, ó. Tá vendo? Desde a parte do equilíbrio, nós já tivemos uma aula sobre atividades de equilíbrio, problemas na visão, se o seu cliente for um portador de necessidade especial visual, ele vai ter um problema, uma dificuldade. Ó, durante a aula eu vou dar dicas. A primeira dica que eu dei agora para você é essa. Estimule o lado contrário do teu cérebro na hora que você for se alimentar. Não precisa ninguém ficar olhando, não. Você só vai lembrar da aula que você vai estar fazendo isso. É uma forma de estímulo cerebral. Ok? Então, se você está com a tua apostila aí na mão, qual que é o papel do cuidador relacionado à parte cognitiva? É estimular o raciocínio. Ok? Mas aí você vai perguntar assim para mim, professora Ellen, o que mais que eu posso fazer? Quais são as atividades que o cuidador deve aplicar com os seus pacientes que vai estimular o cérebro? E pode ser usada principalmente em pessoas que necessitam de cuidados especiais. Olha a dica que eu estou dando, vai ser pergunta da atividade daqui a pouco. Quais são as atividades que você pode fazer? E você tem aí na sua apostila, depois, pós a aula, você pode ler com mais carinho a respeito. Algumas a gente até fez no decorrer da nossa infância, da nossa adolescência, mas aquela que você não fez, anota aí com bastante carinho, ó. Primeiro, essas atividades, elas podem ser utilizadas tanto com idosos, como elas podem ser utilizadas com crianças. Vamos supor, vou dar um exemplo. Jogos virtuais de treinamento cognitivo. Não sei se vocês conhecem, existe um óculos, ele é um óculos de realidade virtual. Esses óculos, eles são vendidos em lojas de eletrônicos e eles fazem com que estimule o cérebro. Você pode ver desde imagem, filmes sobre o corpo humano, como que é o funcionamento do corpo humano. Tem jogos, eu posso falar isso com experiência, eu já tive a oportunidade de andar de montanha-russa com um óculos de realidade virtual. E confesso a vocês, realmente, aquela sensação de ânsia de vômito, aquela sensação de estar passando mal nas curvas, é como se você estivesse mesmo na montanha-russa. Então, esse óculos está sendo utilizado em estudos para ajudar a ativar a parte cognitiva de alguns idosos. Isso eu falo, porque não é todos os idosos que são iguais. Tem aquele idoso, que ele é um idoso mais, que ele gosta de tecnologia. Por mais que não foi uma realidade na adolescência, na vida adulta dele, mas hoje, quanto idoso, ele gosta dessa parte da tecnologia, a parte da internet, a parte que tem aplicativos e jogos que ele pode dispor. Essa é uma das atividades que podem ser feitas. Outros exemplos, que tipo de jogos? Porque se você pegar e acompanhar alguns profissionais, eles imaginam que jogo, que sempre é assim. Idoso, homem, ele gosta de bocha e a mulher gosta de tricô crochê.
E, na verdade, não é isso. Vamos supor que o seu cliente não seja um idoso, seja uma criança. Quem aqui gostaria de compartilhar comigo? Kelly, na sua infância, você brincou de um joguinho chamado o Stop? Gostaria de ouvir a sua opinião. O jogo do Stop. Se você jogou, você vai se lembrar. O que você tem de recordação a respeito desse jogo? A gente brinca até hoje, né? A gente se reúne aqui em casa, aí não tem mais, tipo assim, junta com as crianças e aí ainda mostra para eles. Aí, então a gente joga muito para brincar com as crianças, para poder passar o tempo com as crianças. E será que são as crianças que se divertem, Thaís? Nossa, nós que se diverte mais que eles. A gente, é claro que nós não estamos em sala de aula, mas nós vamos colocar em prática e quando a gente voltar, a gente vai jogar lá. Cidade, cor, frutas, né? Então você pode. Claro, você não precisa fazer todo dia com o seu cliente, mas é uma atividade que ela ativa a memória. Não é verdade, Kelly? A experiência é bacana, não é? Então, assim, o Stop, então, ele é um jogo que ele é divertido, ele ajuda a ativar a memória, o raciocínio, o processamento de informações. Eu, quanto à minha infância, joguei muito Stop. Então, eu percebi que isso ajudou eu conseguir sempre ter raciocínio rápido. Esse jogo, ele ajudou a parte da minha memória, a memorizar nomes, frutas, e isso pode parecer que não, mas eu acredito que fez uma diferença bacana na minha vida, até profissional. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito do joguinho, lá anota aí qual que é a sua dúvida, quando a gente estiver na aula eu esclareço. Quebra-cabeça. Alinete, na infância você jogou ali, fez bastante quebra-cabeça, é bacana fazer? É só para criança que é bacana quebra-cabeça, Linete? Não, professora, é legal isso aí. Eu já montava, ainda ganhava uns que faltavam as peças, daí nós ficava caçando. Daí quem a monta primeiro? Daí acabava. Aí, qual que é a primeira coisa que é estimulado com o quebra-cabeça? Paciência. Quem tem paciência, começa a montar quebra-cabeça, a pessoa, ali você já testa a paciência dela, se não tiver muita peça. E era dessas pequenininhas aí, ó, professora, dessas pequenas, não era das grandonas, não, porque tinha uns grandes, uns médios, uns pequenos. Então, o quebra-cabeça é um jogo muito bacana, não é? É gostoso, legal. Então, esse não tem muito mistério, como é que você pode precisar fazer ou pode fazer com o seu cliente, né? Não tem. Só que tem que andar difícil achar. Isso, é difícil até achar, porque assim, com a modernidade tudo caiu em desuso. Não é tudo que caiu em desuso. Tem coisas que a gente tem que pôr a mão. A gente tem que ensinar a nossa criança, se você estiver cuidando de criança, a parte motora. E o idoso também. O idoso, tanto a parte da paciência quanto a parte motora, é desenvolvido no jogo de quebra-cabeça. Então, para e pensa, a gente não está achando mais o jogo, tá? Não está achando tão fácil igual você achava antigamente. São uns joguinhos esquisitos que tem para jogar, mas esses daí, se pegasse tanto para criança como para adulto, eles distraem bastante. E é uma forma boa. Então, não é só forma de distração. Sabe o que é o quebra-cabeça é importante? Vamos supor que você queira futuramente desenvolver até uma profissão com a criança. Saber que crianças que brincam muito de quebra-cabeça são crianças que gostam ali de trabalhar, sabe com o quê? Com engenharia, com construção. São pessoas que acabam sendo desenvolvida a parte cerebral dele para que no futuro ele consiga trabalhar com resolução de problemas. São pessoas mais resolutivas, entendeu? E isso começa a partir da estimulação cerebral. Outra atividade é a simulação de compras. Hoje em dia, com a modernidade, né? Não vou fazer propaganda que eu não posso falar de iFood, eu não posso falar de compra, de locais que a gente compra alimentação. E agora, com a pandemia, nunca se ouviu falar tanto com simulação de compra, e às vezes com compra mesmo. Então, uma observação especial que eu deixo é o seguinte: cuidado de deixar o celular com o site de compras para o seu idoso, para que ele não gaste ali além do necessário, acompanhe, ajude, entendeu? Tem muitos golpes. Deixa eu falar para vocês. Fiquem atentos. A professora ensinou na aula que é importante simular compra, ajuda. Ajuda. Só que tem um detalhe. Muito tempo sem sair de casa, às vezes acontecem muitos golpes, e principalmente com idosos, sites enganosos que a pessoa clica para comprar algo ali,
e, na verdade, começa a pedir número de cartão de crédito, coisas assim, esteja sempre acompanhando o seu idoso e ajude a ler. Porque, às vezes, mesmo você que tem um conhecimento um pouco maior sobre isso, ainda pode ser pego de surpresa aí com alguma fraude, com algo assim, porque hoje em dia, enquanto a gente não se atualiza, infelizmente, tem muitas pessoas aplicando golpes, tá? É importante o cálculo mental? É importante. Só que é importante também ter alguém acompanhando. Porque qualquer coisa que você vai comprar, você tem que entrar em sites seguros. Banco imobiliário. Ô, Silvia, você lembra? Ô, Tamires, ô, Francisca, lembra do banco imobiliário? São jogos, são exemplos de jogos antigos que hoje em dia as crianças não sabem muito mais porque não é tanto estimulado pelos adultos. Na verdade, Selena, banco imobiliário hoje em dia às vezes não acha nem para comprar, porque criança quer seu celular. E o idoso? Se um bom idoso ali, um querido, você pode parar, pode explicar para ele, é um jogo muito bacana. Memória episódica. Quando eu falo em memória episódica, o que vem? Já está falando episódio. Um episódio de algo que aconteceu. Como assim? Vamos supor, as áreas cerebrais nossa, conforme essa imagem que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó, ela viaja no tempo. Eu tenho certeza que se eu desativar o microfone de cada um de vocês, da Kelly, da Stephanie, aqui, perguntar para cada um de vocês, assim, lembra aí de uma fruta da infância que você comeu muito? Automaticamente seu cérebro é ativado. Lembra daquele cheirinho de algum doce enquanto você chegava na casa da sua avó ou quando a sua vizinha fazia? Isso que a professora está falando agora é uma forma de ativar o seu cérebro. Por exemplo, quem lembra aí o nome da sua primeira professora da escola? Eu. Você vai começar a fazer o quê? Ativar o seu cérebro, não vai? Na verdade, Stephanie? Vai começar a lembrar o nome ali. Você lembra o nome da sua primeira professora? Lembro, era Luciano. Viu? Olha só, eu ativei uma parte do cérebro dela, aonde é importante, são recursos para lembrar. E quando você faz isso com o seu idoso, sabe por que é importante? Por causa do Alzheimer. Para você entender como é que ele está. Então, estimular data, fatos da infância, isso é bacana ter com a gente. Fases da vida, o que é importante para ele. Faça um desenho que lembre a sua família, fale com a criança. Com o idoso, o que você vai falar? Se ele gostar de artesanato, é ajudar ali, ó, mexer com a parte da memória. Teste de atenção, vou compartilhar outra atividade que pode ser feita, ó. Lembra que na sala de aula, na última aula, eu coloquei lá na lousa para vocês? Falei, vamos lá. Então, você vai olhar e seguir as instruções e diga as cores, não as palavras. Então, quando você começa ali falando a cor, você está verde, o cérebro faz um conflito. O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor. O esquerdo insiste em ler a palavra. Então, isso aqui é uma forma de estímulo? Sim. Então, qual que é a minha intenção? A estimulação cognitiva, tanto no idoso quanto na criança, é você saber que ela visa melhorar o desempenho das funções, a memória, a parte da atenção, a parte do raciocínio, a capacidade de resolução de problemas. Sabia que o idoso, na medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo isso, vai mexendo com a autoestima dele. Chega uma hora que ele não consegue, ele tem 2 cores de roupa, ele fica com dificuldade de escolher qual que ele quer. E isso não é porque ele quer, é o nosso cérebro. Aí você vai dizer assim, professora, eu trouxe aqui para vocês algumas informações que, se não estiver na sua apostila, eu gostaria que você anotasse aí. Olha um exemplo. Como melhorar, então, o raciocínio lógico? Eu trouxe para vocês um exemplo do Sudoku. Então, se não tiver aí, anote. O que é esse jogo? É uma espécie de um quebra-cabeça. Só que ele é um quebra-cabeça juntamente com números. Ou seja, a parte matemática, aquela parte que a Sirlene fala, ai, professora, é ruim. Mas é isso que a gente tem que fazer. É esse estímulo. É treinar essa atenção de perspicácia da gente aprender a resolver problemas. Não importa em que idade. Se você fizer isso com a criança, é bom.
E com o idoso faz ali, de acordo com a idade dele, com o desenvolvimento, você pode aplicar. Tem aplicativo, tem ele que você pode imprimir, levar para ele em forma de papel. Como tem, dá para baixar no celular, ele serve para isso. Outro exemplo, não está aí, você quer anotar? Palavras cruzadas. É um outro tipo de atividade que você pode utilizar. Para quê? Para aprimorar o vocabulário, para estimular a mente, para que a pessoa encontre o termo. Ou seja, professora, eu não sei como é que é palavras cruzadas. Até na lojinha do R$1,99, não estou fazendo propaganda, R$1, R$2 e R$3, tem lá livrinhos que você pode, se o seu cliente gostar, como um passatempo para ele poder fazer. É muito bacana. Xadrez é uma outra opção. Ele é muito conhecido porque ele ajuda, lá na escola, eles ensinam as crianças, por quê? Para ajudar ali no pensamento lógico, na resolução de problemas. O xadrez ele é excelente para deixar a nossa mente ativa. Professora, eu não sei jogar xadrez, é uma ótima oportunidade de você aprender. Para que você aprendendo, você possa levar para o seu cliente. Cada peça tem um movimento diferente. Ele, então, é necessário o quê? Bastante estratégia. Então, você fala assim, professora, mas nessa altura da minha vida, não tem a idade. Tem coisa que envelhece aqui, tem coisa que já está envelhecida aqui. E a professora quer levar para você a importância de você estimular o funcionamento cerebral. Para aquele cliente que não gosta do xadrez, a carta, jogos de carta. Os jogos de carta ajudam a treinar a habilidade. Vocês veem que os computadores, mesmo os mais antigos, vinha sempre instalado um joguinho de carta ali. Pode ser tanto a carta papel quanto a carta no computador. Então, deixa a mente mais afiada para o raciocínio. Isso também ajuda o cérebro, tá? Agora, já que é para a gente finalizar com chave de ouro sobre essas atividades, a professora trouxe uma novidade que está aí, que são, fui buscar para trazer para vocês, aplicativos. Então, existem aplicativos que foram criados pelos neurocientistas com o intuito de fazer o quê? Já que o cérebro é um músculo, certo? Que eu comentei que é um músculo, a gente sabe que não é, mas atrás disso tem uma informação que ela é muito forte, que é a parte matemática. A matemática, ela ajuda ali, né? Ela nos obriga a pensar. E aí, tem alguns que não tem só a parte matemática, tem jogos também. Pode ser usado. Se você está anotando aí, chama FitBrains. Esse aplicativo, os neurocientistas, ele promove o treinamento de uma forma divertida, para ajudar a criança que não gosta muito de matemática também. A estimular a velocidade de raciocínio da pessoa, a parte da memória. Tem 360 sessões de exercícios diferentes. Não gostar de um, passa para o outro, passa para o outro. Então, esse sistema de jogo, ele é tão inovador que essas atividades, elas fazem o quê? De acordo com o nível do usuário. Existem fases, desde a fase inicial, intermediária, avançada. Existe um outro aplicativo, se vocês quiserem, me solicitem que a professora depois encaminhe para vocês, leem com mais carinho, ou se quiserem olhar ali no seu Play Store ou no seu computador, cada um de acordo com a sua realidade, existe o Luminosity. Ele é um programa de treinamento cerebral. Ele também foi criado por neurocientistas. Existem exercícios cognitivos, só que tudo em forma de brincadeira, para auxiliar o desenvolvimento da criança, e pode ser também um estímulo do idoso. Existe o Elevate. O Elevate também. Ele tem diversas habilidades, ou seja, desde o raciocínio lógico, noção de matemática. E não pensar assim, professora, só de pensar isso me cansa. Só de pensar que quanto mais a gente pensa, nós ativamos o nosso cérebro. Eu vou compartilhar depois com vocês a no. Então, para reforçar e encerrar, é papel do cuidador estimular a memória. Então, um exemplo, quando nós vemos um erro, é papel do cuidador estimular o quê? A memória. Então, a professora colocou para ativar o seu cérebro para ver onde está o erro, entendeu? Então, para que a gente seja mais resolutivo. Olhou algo, está errado. Quanto mais a gente treina o nosso cérebro para isso, sabia que até a respiração ela interfere?
quando a gente respira pelo nariz e solta pela boca, que essa que é a forma correta, auxilia tanto com nossos batimentos cardíacos, como até o funcionamento do nosso coração, da nossa mente e do nosso cérebro. Então, vamos aprender a respirar fundo antes de dar respostas, os quais podem não serem legais. Então, se agora você entendeu que o papel do cuidador é ali, ajudar com que o cliente estimule nele a vontade de viver, como? Estimulando o raciocínio, ajudando a formulação de hipóteses, construindo novas ideias, desafiar o seu cliente para que ele continue tendo vontade de aprender, que aprender não tem idade. Seu cliente quer voltar a estudar, estimule ele. A criança não quer estudar, estimule ela. Não faça do estudo algo dramático, e sim como algo bom, tanto para o futuro dela, quanto para a mente, ok? Então, ler é importante? Com certeza. Estimula a mente? Sim. A professora vai colocar lá como referência bibliográfica um livro, caso você queira ler, onde tem diversas atividades de estimulação cognitiva. Porque, já que a gente sabe que nosso papel está estimulando o nosso cliente, é importante todos os dias nós estarmos aprendendo algo novo. Então, se a gente sabe que aprender algo novo é bom, comece a fazer, eu dei alguns exemplos para vocês, desde a parte de memória, comer com a mão ao contrário, vou compartilhar daqui a pouco um vídeo lá no grupo para vocês. Porque essa primeira parte até agora, a professora falou do quê? Do nosso cérebro. Como é importante, cada parte do nosso cérebro funciona de uma forma. Daqui a pouquinho, nós vamos retornar para a segunda parte da nossa aula. Nós vamos fazer o quê? Uma atividade avaliativa. Essa atividade vai ser de uma forma bem diferente. Então, assim, não percam. Daqui a pouquinho a gente vai retornar para que a gente possa pôr